Shalom, Bruchim Habaim. Bem-vindos a mais uma reflexão do projeto Valentes do Reino. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Cristo, Jesus, Yeshua HaMashiach, o nosso Senhor e Salvador, seja convosco. Shalom Aleichem, paz seja convosco. As diversas maneiras distintas de cumprimentá-los, porque eu tenho um público de diversas denominações distintas. Abre a sua Bíblia no livro do profeta Jeremias. Nós vamos enfatizar o verso 5 do capítulo 12, mas também, para compreendermos melhor, iremos refletir a partir do capítulo 11, para entender melhor o contexto, para perceber melhor aquela unidade exegética do verso 1 a 6 do capítulo 12, vamos retroceder ao capítulo 11. Pois bem, verso 1 do capítulo 11 é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, dizendo: ouvi as palavras desse concerto e falai aos homens de Judá e aos habitantes de Jerusalém. Enfim, nos versos 1 a 5, é feito menção da aliança que fora feita no Sinai, lá nos capítulos 19 a 24 do livro de Êxodo. Esta é a lembrança que está sendo estabelecida, feita aqui, feito menção. E, lamentavelmente, perceba, verso 2, ouvi as palavras desse concerto, dessa aliança, e falai aos homens de Judá e aos habitantes de Jerusalém, dize-lhes, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel, maldito o homem que não escutar as palavras desse concerto ou desta aliança, que ordenei a vossos pais no dia em que vos tirei da terra do Egito, da fornalha de ferro, dizendo, dai ouvidos à minha voz, e fazei conforme tudo que vos mando. E vós me sereis a mim por povo, e eu vos serei a vós por Deus, para que confirme o juramento que fiz a vossos pais, de dar-lhes uma terra que manasse leite e mel, como se vê nesse dia. Então eu respondi e disse, amém, ó Senhor. É uma lembrança daquilo que Deus fizera, do concerto, da aliança, do pacto que fora estabelecido no Sinai. É uma lembrança daquilo que está registrado no capítulo 19 do livro de Êxodo e vai até o capítulo 24. Nos versos 6 a 8, ainda do capítulo 11, vamos fazer aqui um panorama extremamente objetivo para contextualizar e compreender melhor o que nós vamos ver adiante. A partir do verso 6, nesse outro parágrafo, de 6 a 8, e disse-me o Senhor, apregou a todas essas palavras nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, dizendo, ouvi as palavras desse concerto e cumpri-as novamente, reiterando o pacto, a aliança que eles deveriam cumprir, deveriam obedecer. Porque deveras protestei a vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito até o dia de hoje, madrugando e protestando e dizendo, dai ouvidos à minha voz. Mas não ouviram, nem inclinaram seus ouvidos. Antes andaram, cada um conforme o propósito do seu coração malvado, pelo que trouxe sobre eles todas as palavras desse concerto que lhes mandei, que cumprissem, mas não cumpriram. O que está sendo mencionado nos versos a 8 é um veredicto de que a aliança havia sido violada e consequências inevitavelmente viriam em razão disto. Porque a determinação, a revelação desse pacto, dessa aliança bilateral, diferente da aliança unilateral, que depende só do próprio Deus, tal como ele fizera. Está registrado Bereshit, ou Gênesis, capítulo 3, versos 15, por exemplo, em que Deus fala daquele que esmagaria a cabeça da serpente, a despeito do seu calcanhar ser ferido, e é entendido como sendo uma profecia messiânica. A despeito do comportamento humano, Deus cumpriria essa aliança unilateral,
Ele falou acerca daquele que viria, daquele que seria o redentor da humanidade. E isso não dependia de circunstâncias ou comportamento humano. Aliança unilateral. Porém, a aliança feita no Sinai, capítulos 19 de Êxodo até o 24, era uma aliança bilateral. Envolvia o comportamento, ou seja, a parte de Deus e a parte do homem. Por isso, bilateral. Haveria um acordo, haveria um pacto, haveria. Esta aliança bilateral era praticamente o que os israelitas, o povo em si, estava, de certa forma, familiarizado, uma vez que as nações do antigo Oriente Próximo, em partes, praticavam algo semelhante, algo chamado de uma aliança do sucerano com vassalo, ou sucerania e vassalagem. O que é isso? Era um conquistador poderoso, um monarca que conquistou uma terra, uma região de um reino menor. E esse reino menor, quando não era destruído, esse reino maior permitia que aquele reino menor ficasse subjugado a eles. A terra era desse rei maior. Porque a terra é do rei, tudo é concessão do rei aos seus súditos. Então, havia uma concessão deles continuarem na terra, deles plantarem na terra e pagar um imposto, algo proporcional àquilo que era feito em termos de colheita, dos animais, enfim, para esse sucerano, para esse líder, para esse conquistador poderoso, em que essa nação ou região menor, que às vezes eram chamados também, eram cidades-estados, às vezes pequenas cidades, muito pequenas, mas tinha ali o seu rei. Então, nem sempre, quando a Bíblia fala de reino, está falando de reinos poderosos, como a Síria, como a Babilônia e outros. Não, senhores, às vezes trata-se de pequenas cidades ou cidades-estado, que já tinham o seu rei. E esse reino, essa nação conquistada, ficava debaixo, quando permitido, é claro, pelo conquistador, numa condição de vassalo. E ele poderia plantar, colher, pagar um imposto, fornecer um pouco dos seus melhores homens como soldados para esse reino maior, enfim. Mas se ele andasse dentro desse pacto, ele teria a proteção desse reino maior, teria a concessão da terra, teria a proteção do exército desse reino poderoso. Todavia, se ele negligenciasse o acordo, o pacto, ele seria violentamente atacado por essa nação poderosa que daria cabo da sua vida e do seu reino. Essa era uma percepção que se tinha naquela geografia. Esse era um entendimento que se tinha naquela geografia. Em partes, transportando para dimensões bem mais elevadas, diferente de reis ímpios, iníquos, injustos, Deus é um rei fiel, um governador, um rei fiel, cujo seu reino, aqueles que tiverem aliança, estão debaixo de um pacto, de uma aliança bilateral, de que se for obedecido seus mandamentos, a sua palavra, sua constituição, ou seja, a sua palavra, o acordo se mantém de proteção, de provisão e assim por diante. Todavia, se negligenciado esse acordo, esse pacto, essa aliança bilateral, envolvia um comportamento do próprio Deus, bem como do povo que fizera com ele uma aliança, Deus diz, olha, se obedecer, as pragas do Egito não virão sobre vós, as bênçãos da colheita, da chuva, vocês prevalecerão contra inimigos mais fortes, enfim. Esse é um acordo que fora feito, esse é um acordo que for estabelecido, isso é uma aliança bilateral. E Deus cumpria muito bem a sua parte. Todavia, o povo dele negligenciou, o reino do norte o fez, e sofreu as consequências disso, 722 a.C. Todavia, o reino do sul está entrou, embora
muitas vezes advertido pelo mesmo caminho. É desse contexto que se trata esta palavra. Continuando aqui. Então, eles estão violando o pacto e as consequências virão. Esse é o veredicto. Nos versos 9 em diante, ainda do capítulo 11, disse-me mais o Senhor, uma conjuração se achou entre os homens de Judá e entre os habitantes de Jerusalém, tornar as maldades dos seus primeiros pais, imitar os seus antecessores, que não quiseram ouvir as minhas palavras, e eles andaram após deuses estranhos, idolatria, para os servir. A casa de Israel e a casa de Judá quebrantaram o meu concerto que tinha feito com seus pais, ou seja, no Sinai, como anteriormente observado e dito aqui. Portanto, assim diz o Senhor: eis que trarei mal sobre eles, de que não poderão escapar e clamarão a mim, e eu não os ouvirei. Por quê? Porque violaram o pacto. Então, irão à cidade de Judá e os habitantes de Jerusalém e clamarão aos deuses que eles queimaram incenso. Eles, porém, de nenhuma sorte os livrarão no tempo do seu mal. Ou seja, queimar incenso, buscar as falsas divindades dentre os quais eles se decaíram, eles se prostraram, não vai resolver o problema. Elaboraram a razão, sabe, elaborado aqui a razão de um machado ter sido posto à raiz de Judá. Existe uma ideia aqui de conspiração, de um acordo entre Judá e Jerusalém para abandonar o Senhor e, consequentemente, o fim se aproximava, o fim seria inevitável. Ainda no verso 13, de maneira extremamente objetiva, mas vai trazer luz à sua compreensão quando entrarmos aqui mais adiante. Verso 13, porque segundo o número das suas cidades foram os teus deuses, ó Judá. Ou seja, entro num quadro de politeísmo, por influência que já vem dessa geografia. Fala do politeísmo de Canaã, da insensatez de trocar a glória do Deus único e verdadeiro para adorar a falsas divindades. Trocaram a glória de Deus por falsos deuses. Então, verso 13 fala dessa condição deplorável em que a nação entrou por esse caminho. E segundo o número das suas ruas, Jerusalém, levantaste altares, a impudência, altares para queimar de incenso a Baal, supostamente Deus da chuva e das tempestades. Abre aspas. O profeta Elias, por isso que Deus levanta Elias, e através de Elias declara: não haverá nem orvalho e nem chuva. Orvalho é o mínimo necessário para manter a umidade da terra. Nem orvalho, nem chuva. Houve vários achados arqueológicos, evidente, muitos, não poucos, mas entre eles, um de que Baal, uma estátua de Baal, é retratada, aparece segurando, num dos seus lados, das suas mãos, segurando um raio. Porque Baal era considerado, ou querido, ou tido como o deus da chuva e da tempestade. Quando o povo de Deus vai parar na geografia de Canaã, Canaã buscava Baal. E disseram: nós temos uma solução para o problema de vocês, porque eles vão deixar de ser povos nômades, vão se fixar numa terra, precisam plantar, precisam colher. Nós temos a solução para vocês. Baal é a solução, é o deus da chuva, é o deus da tempestade. Foi achado também moeda, em que de um lado havia o tetragrama do nome divino, do outro lado havia estátua de Baal. Um tipo de monoteísmo. Estranho, né? Porque monoteísmo deve ser entendido como a crença no único e verdadeiro Deus, mas em algum momento eles se corromperam, começaram a crer na possibilidade da existência de outros deuses, e isso perdura em diversos momentos. Assim como talvez, no outro momento de transição, adoravam só um único e verdadeiro Deus, e aí
uma melhora, porque aqui eles já decaíram ao passo de estar adorando a falsas divindades. Existe um entendimento equivocado, é claro, num tipo de monoteísmo na cabeça deles, em que eles adoravam um único e verdadeiro Deus, que era o Deus de Israel, todavia revelado na sua pessoa, através do tetragrama, aquilo que foi revelado também para Moshe no seu chamado, Êxodo 3,14 e assim por diante, e outros textos que falam do tetragrama, mas agora é como se eles admitissem, adoravam o único e verdadeiro Deus, mas admitiam a crença em vários deuses, porque a revelação de Deus é progressiva, e o povo passa por vários estágios. Nesse estágio agora, o quadro é caótico, porque eles estão adorando a falsas divindades. Haja visto que estão queimando incensos a Baal, supostamente Deus da chuva e da tempestade. Aí no verso 14 a 17, então existe uma sentença irrevogável, que é repetida, que eles vão buscar os seus ídolos em vão, mas os ídolos nada poderão fazer, como nunca puderam. Mas Deus, através do profeta, olha que Deus vai falar, tu, pois, não ores por esse povo, não adianta orar, porque o comportamento, a dimensão em que eles chegaram, não resolve, não interceda, não ores, não adianta orar. A consequência agora virá inevitavelmente. Tu não ores por esse povo, nem levantes por eles clamor, nem oração, porque não os ouvirei no tempo em que eles clamarem a mim, por causa do seu mal. Vão clamar a Deus, mas não serão ouvidos por Deus. Por quê? Porque se envolveram, negligenciaram, se corromperam de uma tal forma que agora resta o juízo. Não cabe mais orações, porque não serão ouvidos. É sério isto, no verso 14. E o quadro vai piorar ainda. Que tem o meu amado que fazer na minha casa? Olha expressões, meu amado, minha casa, visto que muitos nela cometeram grande abominação. Expressões de um tipo de relacionamento que Deus tinha com esse povo, de carinho, de aproximação, de comunhão. E, na verdade, agora Deus se vê na necessidade, dado a sua justiça, dado a aliança que fora feita, de puni-los severamente, em razão da quebra da aliança. E tem, meu amado, que fazer na minha casa, visto como muitos nela cometem grande abominação, e as carnes santas se desviaram de ti? Quando tu fazes mal, então andas saltando de prazer? Denominou-te o Senhor Oliveira Verde. Denominou no primeiro momento Oliveira Verde, mas essa se corrompeu. Formosa por seus deliciosos frutos, que não é agora. Os frutos se corromperam, estão dando frutos, corrompidos agora, supostos frutos. Mas agora a voz de grande tumulto acendeu fogo ao redor dela e se quebraram seus ramos. Enfim, se declinaram do seu chamado, se corromperam, quebraram a aliança. E agora o juízo é inevitável, porque o Senhor dos Exércitos, Adonai Tsevaot, que te plantou, foi Deus quem plantou, foi Deus quem fez o que fez por esse povo, se revelou a esse povo de maneira especial, e diz ainda, eu não me revelei a vocês, eu não vos escolhi porque vocês eram os melhores, os maiores, os mais fortes, ampliando aqui, facilitando a linguagem. Eu vos escolhi porque vos amei. Por amor, eu escolhi vocês. Vocês nem eram os mais fortes, mas eu elegi vocês, eu chamei vocês, eu vocacionei vocês para algo grandioso. Para quê? Para ser uma nação sacerdotal pela qual Deus vai revelar a sua palavra às outras demais nações através dessa nação. Esse era o plano original. Porque o Senhor dos Exércitos que te plantou pronunciou contra ti o mal, pela maldade da casa de Israel e da casa de Judá,
que para si mesmo fizeram, pois me provocaram a ira, queimando incenso a Baal. O reino do norte se corrompeu e teve o seu fim, 722 a.C., através da Síria. O reino do sul entra no mesmo caminho e as coisas estão no começo desse processo de juízo, em andamento. O juízo vai tomar proporções ainda maiores. Conspiração contra Jeremias. Agora vamos começar a compreender um pouco mais o quadro. Vejamos. Verso 18 do capítulo 11. E o Senhor me fez saber, ou seja, Deus deu a Jeremias uma revelação de algo que estava acontecendo no oculto. O Senhor me fez saber. E eu soube, ou seja, eu só sei porque Deus me revelou. Porque até os meus parentes estavam envolvidos nesse negócio. Se corromperam. Traiçoeiramente, falavam comigo, supostamente pacificamente, como costumeiramente, até com uma linguagem sacerdotal, uma linguagem de um povo, de uma terra, de uma região, de uma cidade levítica, de um povo que supostamente conhecia a lei, mas não vivencia a lei. Fala uma coisa que, na verdade, não corresponde ao seu interior, o seu coração está longe de Deus, mas falam sobre Deus, falam como costumeiramente sobre Deus, falam tranquilamente como Jeremias, sabe, com Jeremias, como costumeiramente falava anteriormente, e Jeremias não está sabendo, mas traíram Jeremias. Estão traindo Jeremias. Traiçoeiramente estão maquinando mal contra ele, mas Deus lhes falou. Então, me fizeste ver as suas ações. Deus revelou a ele. Eu era como um manso cordeiro, ele diz no verso 19, que levam à matança, uma linguagem do sacrifício que os levitas conhecem muito bem, porque não sabia que imaginavam projetos contra mim, não sabia, agora sabe, porque Deus mostrou, dizendo, destruamos a árvore com o seu fruto e cortemo-lo da terra dos viventes, e não haja mais memória do seu nome. Não querem só neutralizar a mensagem, querem matar o mensageiro. Porque as ameaças, aqui embaixo no verso 20, mas ó Senhor dos exércitos, justo juiz, que provas os pensamentos e o coração, veja eu a tua vingança. Ele pede juízo de Deus sobre essa situação, sobre eles, pois a ti descobri a minha causa, ou apresenta a minha causa. Ele está pedindo uma intervenção divina. Deus revelou o plano tramado contra ele, ele pede juízo. Aqui, na verdade, eles não querem simplesmente neutralizar o mensageiro, porque aqui embaixo, aliás, eles ameaçam Jeremias para não mais profetizar. Mas a ameaça não resolve, porque Jeremias é um profeta verdadeiro. Ele não cede à pressão, ele não cede às ameaças, ele não se detém, ele não se acomoda, ele não se corrompe. Portanto, decidem que só ameaça não resolve. Eles tramam tirar-lhe a própria vida. Por isso a expressão, destruamos a árvore com o seu fruto. Ou seja, o fruto é a mensagem que ele entrega, é a profecia que ele entrega. E cortemo-lo da terra dos viventes, querem matá-lo. E não haja mais memória do seu nome, bem como da sua mensagem. Querem apagar a mensagem. Querem neutralizar o mensageiro. Querem matar o mensageiro. É diferente hoje? Se não literalmente, ainda que algumas regiões perseguidas, fechadas, total e completamente ao evangelho, literalmente homens e mulheres, jovens e velhos, por conta da mensagem do evangelho de Cristo, são mortos em países de violenta perseguição ao evangelho. Mas por que não dizer uma rebelião branca de gente que parece que é de Deus, de gente que fala de Deus, de gente que canta sobre Deus, mas os seus corações estão longe de Deus, e um profeta verdadeiro proporciona-lhes ameaça,
ao seu status, ao seu comodismo, à sua corrupção, a corrupção a qual eles decidiram para si se acomodar por conta de muitos favores. E um profeta genuíno não lhes é interessante. Alguém que tem comprometimento com Deus da palavra e com a palavra de Deus não lhes é interessante. Pode ser alguém disfarçado que fale sobre Deus, mas não tenha relacionamento com Deus. Porque quem tem relacionamento de verdade com Deus não se corrompe, não cede, não se acomoda à mentira, à manipulação. E não poucas vezes vemos nos dias de hoje pessoas manipulando, maquinando mal contra outras, só porque não cedem à pressão, não se acomodam à corrupção do sistema, não se acomodam àquelas mensagens vendidas ou compradas. Você entende sobre o que eu falo? Não falam simplesmente aquilo que o povo quer ouvir. A política da conveniência, retratada também por Paulo a Timóteo. Não vou entrar nisso, não vou perder o foco aqui de Jeremias. Vamos entender. Destruamos a árvore com o seu fruto e cortemo-lo da terra dos viventes, e não haja mais memória do seu nome. Mas, ó Senhor dos exércitos, justo juiz, que provas os pensamentos e o coração. Veja eu a tua vingança, tu conhece o pensamento, o coração deles e conhece o meu. E o meu, ele já está abrindo para Deus. Eu quero ver o teu juízo, Senhor. A tua disciplina contra eles. Ele exterioriza. Ele não se envergonha de se desnudar o que ele está pensando. Porque, tal quanto os salmos imprecatórios, que muitas das vezes são ditos, proferidos, é quando aquele que é violentamente agredido, o seu povo é morto, as suas jovens são violentadas, enfim, as mulheres, as suas crianças são batidas com a cabeça deles nas pedras, e assim sucessivamente, tal como fizeram a Babilônia. E no Salmo imprecatório do Salmo 137, abrindo um parênteses aqui, e eles agora desejam que eles recebam igual sorte. É evidente que nós, na luz do contexto do Evangelho de Cristo, temos que ter um outro tipo de postura, mas é o que eles entendiam naquele momento, que a revelação é progressiva. Naquele momento, eles invocavam, eles declaravam juízo, eles pediam para Deus justiça, por quê? Porque eles não tinham condição de reagir fisicamente. O inimigo era infinitamente poderoso em relação a ele. Então eles pedem para que Deus, que é o Todo-Poderoso, vingue desse poderoso que viera contra eles. Por isso esse tipo de expressão, ele não tem condições de fazer frente a esses adversários, só que Deus tem, e ele pede que Deus faça juízo. Verso 21. Portanto, assim diz o Senhor acerca dos homens de Anatote, uma cidade levítica. Sua família está lá. A classe, a casta sacerdotal está lá. Aqueles que deveriam dominar, ensinar, compreender profundamente a palavra estão lá. Compreende a palavra, ou deveriam compreendê-la, ou deveriam ensinar e obedecê-la, mas não estão fazendo. O que eles estão fazendo, antes pelo contrário, é se corromper. O que eles estão fazendo, antes pelo contrário, é perseguir o verdadeiro profeta que está declarando juízo em razão da negligência da Torá, porque violaram a Torá. Um profeta, na verdade, ele profetizava porque o chamado profético aqui, para Jeremias e para outros demais profetas, estava ligado diretamente à Torá, ou à palavra, aos mandamentos. Então, a profecia de juízo era proporcional à quebra da aliança que fora feita no Sinai. Então, a profecia de juízo era consequência da quebra da aliança, coisa que os sacerdotes, supostamente, nem precisariam de profetas para lhes lembrar, ou dizer, ou acusar, ou denunciar, porque eles sabiam que isso era uma realidade da Torá. Isso era um aviso de Deus, dado através de Moisés, reiterado várias vezes por outras pessoas e pelos seus profetas, mas negligenciaram a mensagem divina. Por isso a expressão, portanto, assim diz o Senhor acerca dos homens de Anatote, cidade levítica, que procuram a tua morte, a morte de Jeremias, dizendo, não profetizes no nome do Senhor.
para que não morra as nossas mãos. Ameaça de morte. Começam com uma ameaça. Intentam matá-lo, porque a ameaça não deu jeito. Porque ele decide obedecer antes a Deus do que a homens. Ele decide não se corromper com o sistema, porque a maioria estava corrompido, fazer frente. A maioria era difícil, ele era único, ele era exclusivo. Porque ele era melhor? Não, porque ele decidiu obedecer a Deus e entregar a sua mensagem de maneira genuína. Ele decidiu ficar fiel à mensagem divina. Por isso é perseguido. E ele é intimidado, ele é perseguido, ele é confrontado para deixar de entregar a mensagem. Não profetizes no nome do Senhor, para que não morra as nossas mãos. Se ele deixasse de profetizar, quem o faria? Naquele contexto e naquele momento, naquela geografia. A despeito deles não derem ouvidos, a obediência estava em profetizar. Nem sempre, abre aspas, para mim e para a sua vida, nos dias de hoje, nós vamos falar e seremos ouvidos. Nós vamos compartilhar a palavra de Deus genuinamente pregada, debaixo de oração, debaixo do temor do Senhor. Nós vamos interpretar a palavra corretamente, com o temor de Deus, debaixo de uma unção, debaixo de um comando, debaixo de uma direção do Ruach HaKodesh, do Espírito Santo. Nem sempre, a despeito da mensagem ser genuína, nem sempre, a despeito da mensagem ser da parte de Deus, estar em linha com a palavra de Deus, essa mensagem será ouvida. Antes, porém, ao contrário disso, seremos perseguidos. Porque aqueles que vivem uma vida de conveniência não querem ouvir a verdade. Antes, porém, perseguem os verdadeiros mensageiros. Mas, a despeito das muitas ameaças, a despeito dos muitos boicotes, a despeito das muitas manipulações já sofridas ao longo dos anos, eu decido continuar falando a verdade. Quer ouçam, quer deixem de ouvir. Quer abracem, quer rejeitem a verdade. Quer me apoiem, quer me desprezem a verdade de Deus, porque eu haverei de prestar conta àquele que me vocacionou, àquele que me livrou da morte, não uma nem duas vezes, aquele que me encheu do seu espírito, aquele que abriu os olhos do meu entendimento, aquele que me tirou de um charco de lodo, de um tremendal de lama, firmou os meus pés sobre a rocha, que é a sua palavra, que é o Salvador, que é Yeshua HaMashiach, que é o meu, o seu, nosso, se é que é o teu Cristo. Aquele que me vocacionou me dá graça, a despeito de haver momentos, tal como Jeremias também, e outros profetas registrados na Bíblia, que tiveram seu momento de fraqueza, eu decido perseverar sendo fiel. Mesmo não tendo favores, mesmo tendo detectado coisas que Deus me falou, de traições, de manipulações ao longo da minha vida, carreira ministerial, que eu não vou entrar em detalhe, só faço menção porque é exatamente o que está acontecendo no texto. O que eu quero dizer é que isso não é diferente nos dias de hoje. Que, infelizmente, existem aqueles que falam de Deus, que cantam sobre Deus, mas não têm temor de Deus. E não se enganem, eles traem os verdadeiros pastores, os verdadeiros profetas. Eles traem, eles não têm dificuldade alguma em trair, porque se traem o próprio Deus, não vão trair a você. Se eles não respeitam o próprio Deus, a própria palavra de Deus e o Deus da palavra, vão ser fiéis a você, não se enganem. Não, olha aqui. Portanto, assim diz o Senhor acerca dos homens de Anatote, que procura a tua morte, dizendo, não profetizes no nome do Senhor, para que não morra as nossas mãos. Verso 22. Sim, assim diz o Senhor dos Exércitos, eis que eu os punirei, e os jovens morrerão à espada, e os seus filhos e as suas filhas morrerão de fome. Verso 23. E não haverá deles um resto, porque farei vir o mal sobre os homens de Anatote, no ano da sua visitação. Cumpre-se. Evidente que começa um processo, 605 a.C. O chamado de Jeremias, possivelmente 627 a.C. E o cumprimento dessa mensagem, o ápice do cumprimento desse verso 22.
No ano 586 a.C., na gestão de Zedequias, quando nos dias de Zedequias, a cidade fora cercada, e pelo que diz os estudiosos, talvez, por aproximadamente 18 meses, que começa talvez em 588 ou 587. Possivelmente, se for 18 meses, 588 começou o cerco. 586 houve a invasão, o cerco final. Então, 605, 597, 588, perdura, 586, cumpre-se o ápice dessa profecia. Ou seja, muitos filhos, filhas, pessoas entre os quais estão no meio desse povo corrompido, que estão perseguindo a Jeremias, os filhos deles vão sofrer o juízo de Deus. Porque, infelizmente, se corromperam. Esse é o contexto desta palavra. Jeremias tem a revelação da trama contra ele. Capítulo 12, agora, a ênfase do texto do qual nos referimos. 12:5 é a ênfase predominante. Capítulo 12 agora. Essa primeira unidade exegética, esse primeiro parágrafo de 1 a 4, segundo parágrafo 5 e 6. Primeiro parágrafo, justo serias, ó Senhor, ainda que eu entrasse contigo num pleito, contudo falarei contigo dos teus juízos, porque prospera o caminho dos ímpios, e vive em paz todos os que cometem o mal aleivosamente. Isso é um conflito, não só de Jeremias, de outros homens espirituais, de outros profetas até, registrados nas Escrituras, que eu não vou fazer menção agora, para não perder o foco. Em outro momento eu falo também da Teodiceia, num outro momento. Enfim, porque sofre o justo, né? Ou supostamente porque sofre os justos. E outros até dizem, enquanto os ímpios prosperam. Jeremias está incomodado com a aparente prosperidade ou temporária prosperidade dos ímpios. Ele vai dizer isto. Justo seria, Senhor, ainda que eu entrasse contigo num pleito. O que é pleito? Uma contenda judicial. Ninguém pode, em sã juízo, entrar num pleito, estabelecer um processo contra Deus, justo, fiel, poderoso, soberano. Não faz sentido. Mas Jeremias, sabe, ousa respeitosamente, mas é um tipo de ousadia, questionar, tentar entender, faz um questionamento à reta justiça divina e por que isso está acontecendo. Jeremias apresenta um questionamento ao reto juiz e, evidentemente, que espera uma resposta. Verso 2: plantaste-os e eles arraigaram-se, avançam, dão também fruto. Chegado estás à sua boca, mas longe do seu coração. Falam sobre Deus. Continuam com práticas religiosas exteriores, mas interiormente estão divorciados do Deus da palavra, ainda que possam até falar coisas concernentes à palavra de Deus, como alguns que falam, pregam, cantam, supostamente ensinam deturpadamente, pelo menos a maioria deles, mas são aplaudidos. Tem agendas lotadas. Tem pessoas que praticamente os idolatram e eles alimentam isso. Por quê? Eles mesmos já se divorciaram da verdade de Deus, porque cujo centro das suas mensagens, da sua postura, não é Deus. Deus não divide a sua glória. E aquele que o faz não representa Deus. Seja através dos supostos louvores, porque louvor é quando a palavra é genuinamente cantada, quando há distorções da palavra não é louvor, pode ser qualquer outra coisa, menos louvor. Talvez você chame aí de música gospel, mas não representa louvor. Talvez você chame alguns mensageiros eufóricos, eloquentes, sim, hábeis, oradores, com a sua suposta ousadia da carne e dos seus respectivos temperamentos, um carisma sem caráter, ou com caráter deturpado, mas com carisma, em que a igreja deveria julgar, analisar a palavra, à luz da própria palavra, a mensagem entregue à luz da palavra, mas não, sem discernimento algum, aplaude, elogia,
Ajude e empreste o seu crédito, indicando para que eles propaguem as suas mensagens cada vez mais em vários outros lugares. Empreste o seu crédito, porque quando você recomenda alguém, você empresta o seu crédito. A pessoa acredita que ele vai, no mínimo, fazer o que você faz. Se você é um profeta verdadeiro, se você é um pastor que tem compromisso com as suas ovelhas, se você é um homem, uma mulher que representa de fato o evangelho de Deus, não recomende quem não é confiável. Não recomende quem não é fiel à palavra. Não recomende quem não prega segundo aquilo que está escrito e não interpreta corretamente. Na maioria das vezes, eles aplicam. Eles não aplicam. As suas mensagens, 98, por que não dizer talvez mais? Algumas um pouco menos, mas em média, mais aplicam do que interpretam. Aliás, não interpretam. Se interpretassem corretamente, pregariam corretamente e aplicariam, consequentemente, corretamente, mas não fazem. Não interpretam corretamente e, consequentemente, não aplicam corretamente, porque não querem pagar o preço. O preço é alto demais. De gastar tempo com Deus, de gastar tempo na sua palavra, de ver esse tempo com oração, de ver esse tempo com estudo, de se envolver na profundidade da sua palavra. Acredito que não precisam, basta uma pesquisa rápida na internet e decorar mensagens alheias sem o mínimo de discernimento, sabe, de uma avaliação criteriosa à luz da palavra, e simplesmente vão reproduzindo e fazendo pessoas iguais, semelhantes ou piores até do que eles. Por que eles conseguem fazer isso? Porque tem pessoas que os aplaudem, que os ajudam, que ajudam a propagar o nome deles e a sua mensagem. Por que estão reclamando de valores exorbitantes que pagam para ouvir essas pessoas? Seja cantar 2, 3, sei lá, alguns hinos, shows. Por que estão reclamando? Aqueles que estão reclamando são aqueles que alimentam, pelo menos da maioria, porque eles cobram determinados valores exorbitantes porque tem quem pague. Porque se não houvesse, tem a demanda. Se não houvesse a demanda, a procura, não haveria oferta a essa altura. Oferta, ironia, né? Não é oferta. São valores exorbitantes, são exigências inimagináveis, tal como os artistas mundanos. Justo é o obreiro e digno do seu salário. Num outro momento vou falar disso, vou provar. Mas por conta dos manipuladores, dos falsos, os verdadeiros sofrem. Os ignorantes que não examinam a palavra de Deus acabam colocando tudo na mesma sacola e condenando até os verdadeiros. Cuidado. Cuidado. Digno é o obreiro do seu salário. Todavia, aqueles que abusam, aqueles que manipulam, aqueles que distorcem, o juízo não tarda para os que tais coisas praticam. Aguarde e veja. Plantaste-os e eles arraigaram-se. Avançam, dão também fruto, um certo tipo de fruto. Chegado estás à sua boca, mas longe o seu coração. Falam de Deus, mas o coração está longe. Mas tu, ó Senhor, verso 3, do capítulo 12 agora, Navi Irmeiah, o profeta Jeremias, mas tu, ó Senhor, me conheces, tu me vês e provas o meu coração. Tu sabes não somente que eu estou falando exteriormente, tu conheces o que vai dentro, que ninguém sabe, mas tu sabes, tu provas o meu coração para comigo. Impele-os, ele pede agora, impele-os como ovelhas para o matadouro e prepara-os para o dia da matança. Ele deseja a justiça divina ser aplicada, porque ele não aguenta mais tamanha injustiça que está fazendo sofrer também os inocentes. A terra está sofrendo, até animais estão sofrendo. A maldição está vindo sobre a terra por conta de uma elite religiosa, por conta de uma casta, por conta, posteriormente, também dos seus governantes, a elite religiosa, os seus governantes da nação, que deveria dar testemunho de Deus para o mundo, se corrompe e todo o povo sofre, inclusive os inocentes. É diferente hoje?
na classe política, é diferente hoje, na elite religiosa dessa nação, é diferente hoje. Até quando lamentará a terra? Por isso ele diz: até quando lamentará a terra? E se secará a erva do campo pela maldade dos que habitam nela? Perecem os animais e as aves. Porquanto dizem: ele não verá nosso último fim. Animais, aves, a terra está sofrendo. Porque uma das consequências de violar a aliança era a seca. Entre muitas outras coisas, era a terra não dar proporcionalmente o seu fruto. Várias consequências, é só retroceder e examinar a Torá. É só retroceder é aquilo que você entende ou chama de Pentateuco, é só examinar, está lá prescrito. Uma série de consequências da violação da aliança. Aquele que obedece tem bênção, aquele que desobedece tem maldição. Já está escrito. Por isso Jeremias está pedindo uma intervenção, porque na cabeça de Jeremias, no primeiro momento, parecia-lhe que Deus, sendo justo juiz, seria mais fácil eliminar específica e pontualmente esses que estão pecando do que toda a nação sofrer, do que até a terra toda sofrer, do que até os animais sofrerem, em razão desses, especificamente esses desobedientes. Aí Deus vai dar um tipo de resposta, um nível de resposta, uma percepção, uma compreensão. Vai iluminar o seu entendimento com uma verdade espiritual. E não somente uma verdade espiritual, mas também algo que iria acontecer. Mostrando para Jeremias que todo esse quadro de injustiça, todo esse quadro de desobediência, todo esse quadro de negligência à palavra, todo esse quadro, na verdade, de violência, de trama, suja, sórdida, de ganância e de uma série de outros fatores, da sua família, da casta e classe sacerdotal, queria atraí-lo, e isso ainda representava o menor, em detrimento do maior problema que ainda viria. Meu Deus, Jeremias, pense, Jeremias vai buscar a Deus, buscar compreender Deus, apresentar a Deus, se apresentar a Deus num pleito, pedir a justiça divina. É como se Jeremias exteriorizasse o que estava dentro de si, num sentimento de autopiedade, como que dizendo: eu não aguento mais tamanha e reiterada injustiça. E ele está dizendo: eu não aguento mais. E Deus lhe respondesse: meu filho, o problema só está começando. Vai piorar. Essa é a resposta divina. Não porque Deus quer fazê-lo contra Jeremias. Não tem nada a ver com Jeremias, tem a ver com o povo, com a desobediência, com a quebra da sua palavra, com a quebra da sua aliança, e que ele elegeu alguém que ele vai usar para cumprir o seu propósito de justiça e de juízo, que no caso é a Babilônia, que também vai se arrogar, que vai se posicionar de uma maneira tão arrogante, vai achar que é a força do seu braço, que também Deus vai julgar depois a própria Babilônia. Aí já é outra história. Depois você lê o meu livro, Novo Lançamento do Salmo 126, você vai compreender melhor. Fato é que Deus vai falar com o profeta: se te fatigas. Por isso esse texto. Por isso eu escolhi 4 versões distintas, para você compreender melhor o texto. Na versão Ara, e agora vamos ao calor da mensagem, Ara, Almeida Revista e Atualizada, Jeremias 12, 5. Se te fadigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com os que vão a cavalo? Se em terra de paz não te sentes seguro, que farás na floresta do Jordão? Numa outra versão agora, ACF, Almeida Corrigida e Fiel. Se te fatigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com os cavalos? Aqui o texto diz, competir com os próprios cavalos. O texto anterior, competir com pessoas que estão no cavalo, ou seja, os cavaleiros.
Aqui, competir com os próprios cavalos. Se tão somente numa terra de paz estás confiado, como farás na enchente do Jordão? O texto acima diz, na floresta do Jordão, daqui a pouco você vai entender. Numa outra versão, uma terceira versão, NVT. Se correr com os homens o deixa cansado, nova versão transformadora, como poderá competir com cavalos? Se tropeça e cai em campo aberto, o que fará nas matas junto ao Jordão? NVT. E por fim, NVI. Se você correu com os homens e eles o cansaram, como poderá competir com cavalos? Se você tropeça em terreno seguro, o que fará nos matagais junto ao Jordão? Existe uma revelação aqui, e eu daqui a pouco vou enfatizar o verso 5. Desampararei a minha casa, abandonarei a minha herança. Verso 7 em diante. Assim como em sua própria família o traiu. O próprio povo o traiu. A sua classe sacerdotal, porque Jeremias era de linhagem sacerdotal, a sua própria classe o traiu. Isso é apenas uma miniatura. O que Jeremias está passando é uma versão diminuta. É um fragmento. É como um grão de areia em todos os desertos e areias de todos os oceanos do planeta, daquilo que Deus está, na verdade, sofrendo com aqueles que estão tratando Deus ou pagando o bem com o mal. A injustiça contra Deus, quebrando a sua aliança em quem Deus confiava, só lhes fizera o bem, estão pagando com o mal. Então, o que Jeremias está passando é um fragmento, é um grão de areia, em detrimento ou comparado com todas as areias do deserto, de todos os desertos, todos os oceanos, do que eles estão fazendo com Deus. E Deus disse, Jeremias, não vai melhorar, vai piorar. Tu está perdendo as forças. Você está num processo de esgotamento. Você está, assim, nesse sentimento de autopiedade. Eu te chamei para um ministério poderoso. E você não pode estar abatido nessa dimensão da guerra, porque a guerra não vai imediatamente melhorar, vai piorar. Mas fique tranquilo. Se firme na minha fidelidade, se firme no meu chamado. A recompensa que você tem é da minha fidelidade, porque se esses homens não são fiéis, a aliança, esses homens não têm aliança com você, se não tem nem comigo, vai ter com você? Não se engane, amados. Homens, mulheres, pessoas que não temem a Deus, pessoas que não respeitam os valores da palavra de Deus, embora falem de Deus, é esse grupo aqui retratado. A minha indignação maior é de gente que fala de Deus, e representa, ou deveria representar Deus, classe sacerdotal. O povo, uma cidade levítica, perseguindo o profeta, porque fala a mensagem que Deus manda. Eu decidi a despeito de muitas circunstâncias, dentre as quais é vergonhoso que eu pudesse relatá-las a vocês. E só estou fazendo um pouquinho, dando a entender isso, porque a própria interpretação da palavra fala exatamente disto. Por quê? Porque eu quero dizer para você que não é só com Jeremias, acontece comigo, acontece talvez com homens, mulheres, talvez já aconteceu com você, ou não como profeta de mau agouro, mas eu vou dizer, pode acontecer com você se você representa a verdade de Deus. Se você prega uma mensagem genuinamente interpretada, se você fala aquilo que Deus manda, se você tem compromisso com a palavra e com os dons da maneira e dentro do plano de Deus, dentro do propósito de Deus na tua vida enquanto chamado, enquanto vocacionado por Ele.
a despeito da violência do adversário, a despeito, talvez, de Deus estar falando com você. É o caso de alguns, talvez, não é o caso de todos, não é o caso de todos, mas pode ser o caso de alguns, que você está diante de Deus, apresentando esse quadro de injustiça, de processos, de manipulações de homens inescrupulosos, querendo macular o seu crédito, querendo falar mal do teu nome, querendo para roubar uma agenda, uma situação, uma oportunidade que estava destinada a você, porque cogitaram o teu nome, e eles covardemente manipularam, falaram coisas a teu respeito, mentirosas, manipuladoras, covardes. E por que o fazem? Porque o teu sucesso representa e evidencia ainda mais o fracasso deles, embora estejam num aparente sucesso. Porque no plano humano, eles são bem-sucedidos. Sim, senhores, são bem-sucedidos. Estão supostamente prosperando. Suas agendas estão lotadas. Eu não estou dizendo que só os falsos têm agenda lotada. Não é isso que eu estou dizendo, não distorço o que eu falo. Mas eu estou dizendo que a agenda dos falsos estão lotadas, porque eles pregam uma mensagem de conveniência. As suas igrejas são, respectivamente, lotadas. As suas mensagens são benquistas. Eles ganham gordas ofertas. Eles só vão pregar ou cantar por enormes valores, exorbitantes valores, porque se não for dentro daquelas condições de hotel, de valores, de comida, disso ou daquilo, para satisfazer as suas vaidades, eles não vão, porque não amam a Deus, nem a sua palavra, nem as almas, eles amam o status. Deus, não se enganem, Deus não divide a sua glória com ninguém. Aquele que rouba a glória de Deus, aquele que alimenta uma indústria, é alimentado uma indústria, seja através da música ou da pregação, aquele que alimenta é tão corrompido daquele que se permite a corrupção, e aquele que é o alvo principal, aquele que é o pivô, aquele que é o que canta, aquele são eloquentes, sim, são eloquentes. São intrépidos, são ousados, sim, são. São carismáticos a despeito o sentido restrito da palavra. Tem carisma. Embora seu caráter esteja comprometido, mas tem carisma. Então as pessoas gostam deles, gostam sim, gostam deles. Pagam exorbitantes ofertas. Eu não vou falar valores absurdos, em que, às vezes, para você receber no mesmo lugar, uma oferta que representa 1% do que essas pessoas recebem, eles não querem dar a você, porque eles dizem, você não atrai uma oferta, porque quando essa pessoa vem da X, Y, Z, valores de oferta, mas se você for, você é tremendo na palavra, você sabe, mas não vai dar ibope, não vai ter a mesma audiência, não vai ter o mesmo valor. Eles fazem um tipo de... Rapaz, eles pedem uma oferta com uma habilidade que, ao invés, sabe, davam um valor X, quando eles vão dar um Y, Z, tenho nojo disso. Deus está indignado com os falsos profetas, falsos pregadores, falsos apóstolos, falsos profetas, falsos evangelistas, falsos pastores, falsos mestres, em detrimento dos verdadeiros. Mas os verdadeiros são perseguidos. Não ganham grandes ofertas, não. Não tem agendas lotadas, na maioria das vezes, não. Não, senhores. Mas eu decidi não me corromper. E no projeto Valentes do Reino, caso você queira, caso você tenha comprometimento de fato com Deus e com a sua palavra, e quer conhecer, ou talvez você represente essa verdade e nem quer conhecer o projeto que Deus me deu, mas sabe que eu estou falando a verdade, prossiga para o alvo, pelo prêmio da sua soberana vocação, pregue a verdade a despeito de,
Pregue a despeito da política da conveniência. Siga o seu caminho. Receba graça, força, renovação de Deus, a despeito de toda contrariedade, toda guerra no mundo espiritual, que às vezes aqueles que são profetas verdadeiros, aqueles que são verdadeiros apóstolos, não estou falando de título, eu estou falando de chamado, de vocação, porque tem muita gente que tem o título, mas não tem o óleo. Tem o título, mas não tem a unção, não tem a graça. Não tem o chamado divino. Aqueles que são verdadeiros apóstolos, aqueles que têm uma unção apostólica genuína para desbravar novos campos na missão, ganhar almas, estabelecer liderança, treinar, discipular, abrir novos campos. Não, esses não são benquistos. Esses estão escondidos nas matas. Esses estão escondidos buscando almas. Esses estão, na verdade, nos lugares difíceis, nos valados, porque os famosos não querem chegar nesse lugar. Os verdadeiros apóstolos não estão em grandes tribunas. Não estou dizendo que todos eles que estão em grandes plataformas são falsos. Não distorço o que eu estou dizendo. Mas eu estou dizendo, sim, que os verdadeiros, a maioria deles, não estão em grandes plataformas. Não, eles estão aí, ó, fazendo a missão, pagando um alto preço de amor pelas almas, pela verdade, com risco da sua própria vida, da sua saúde, dando as suas vidas, derramando, como diz o apóstolo Paulo, como libação, gastando a sua vida, a sua juventude. Eu estou de algumas décadas renunciando muitas coisas, pregando uma mensagem, procurando ser ouvido, não porque eu sou importante em mim mesmo, mas a mensagem que eu carrego, o ensino que eu procuro compartilhar, na dimensão e do chamado que eu tenho em Deus, quer acredite, quer deixe de acreditar, para mim já não importa mais. Já importou um dia. Já fiquei abalado um tempo passado, longínquo, em que a opinião desses falsos profetas, falsos pastores, manipuladores da religião, que a opinião deles me importava. E eu orava a Deus chorando com lágrimas, debaixo de jejum, de oração de horas, na palavra, e passando vários processos e tempo com Deus para entregar uma mensagem que às vezes, enfim, eu não entendia. Hoje eu entendo perfeitamente o que acontece. Perfeitamente. Não tenho preocupação. E a testa, a fronte é fortalecida com o poder de Deus. Como Raíl, como valente, valentes do reino que Deus quer levantar, valentes da palavra, não valente pela força do braço da carne, não pela eloquência ou sabedoria humana. Eu não estou falando disso, eu estou falando de uma sabedoria do temor de Deus, eu estou falando de uma ousadia que vem do Espírito para denunciar toda e qualquer distorção da palavra, de pregadores também, de cantores também, e outras classes correlacionadas, de que vem um determinado ambiente e falam com tanta eloquência da carne, tanta ousadia, que até parece verdade o que eles estão dizendo, mas não é. E triste é ver que é isso que a maioria das pessoas na igreja aplaude. Triste, triste. Causa-nos tristeza, causa-nos angústia. É isso que Jeremias está passando, uma angústia profunda, porque está prevalecendo um erro, ou pelo menos no primeiro momento prevalecendo. Deus vai mostrar, que vai tratar com eles, que o juízo de Deus, a seu tempo, vai se manifestar. Que Jeremias devia se firmar no seu chamado, na sua vocação, que a despeito de se te fadigas correndo com homens que vão a pé, se você está pelejando no nível de guerra, esse nível de guerra é de um guerreiros, de exército, de uma infantaria, como você poderá enfrentar quando o nível do exército ser também não só de infantaria, como de cavalaria, de carros e cavalos. Exércitos poderosos e reis poderosos ainda, que virão.
irão se opor ao chamado, do teu chamado e dos profetas verdadeiros. É como se Deus estivesse dizendo, se te fadigas correndo com homens, ou seja, a dimensão da guerra é regional, é local, é Anatote, é a sua família. É os homens de Anatote, é a classe ou a casta corrompida, sacerdotal. O quadro vai piorar, mas é algo que você está familiarizado com eles, com essa geografia. E quando eu te colocar numa dimensão, numa plataforma maior, e quando eu quiser promover, não o teu nome, mas minha mensagem através de você, porque Deus não promove homens, Deus promove a glória dele através dos homens. Deus pode aparentemente promover um homem. É Deus que enriquece, é Deus que exalta, é Deus que coloca numa plataforma. Eu acredito nisto sim, mas Deus, ao fazê-lo, ele não está enaltecendo um homem, ele está promovendo a mensagem que esse homem, que essa mulher autenticamente carrega. Ele está promovendo esta unção que é verdadeira, que é pura, que vai gerar libertação, salvação genuína. Ele está promovendo, em última análise, a sua própria mensagem, a expansão do seu próprio reino e destruindo o reino dos falsos profetas. Se te fadigas correndo com homens que vão a pé, se você está desfalecendo, perdendo as forças, não aguentando a guerra nessa dimensão, como poderás competir com os que vão a cavalo? Como poderás competir com os reis? Como poderás competir com aqueles que têm grande autoridade e um exército a seu comando? Como poderás competir com um exército poderoso e maior? A Babilônia virá. O quadro não vai melhorar, Jeremias, vai ainda piorar. Mas se firme no meu chamado, na minha fidelidade, na minha provisão, na minha proteção, e quanto à minha justiça, creia simplesmente mesmo não compreendendo-a, não entendendo que, na verdade, parece que esses que estão praticando a maldade e a injustiça estão prosperando. Fique tranquilo, com eles eu vou lhe dar ao meu tempo, não ao seu tempo, Jeremias, mas é ao meu tempo, eu vou lidar com esses. E através de Jeremias, ele dá, inclusive, algumas palavras proféticas de juízo. Se te fadigas com homens que correm, correndo, se te fadigas correndo ao lado de homens que vão a pé, como poderás competir com os cavalos, competir com os próprios cavalos, ou competir com aqueles que vêm a cavalos, ou competir com dimensões de guerra bem mais elevadas? Se tão somente numa terra de paz estás confiado, supostamente a terra do shalom divino, a terra da palavra, a terra onde o temor de Deus deveria ser, o temor da sua palavra deveria ser predominante, não é? Se perdeu no meio da caminhada. Infelizmente, a maioria se corrompeu. Mas ele está dizendo, você está no meio do seu povo, você está no meio de uma geografia supostamente ainda favorável, que não representa o pior da guerra que ainda virá. Por isso a expressão também, se tão somente numa terra de paz estás confiado, ou se tão somente se em terra de paz te sentes seguro, que farás na floresta do Jordão? Se tão somente numa terra de paz estás confiado, o que farás? Como farás na enchente do Jordão? Se tropeça e cai em campo aberto, o que farás nas matas junto ao Jordão? Se você tropeça em terreno seguro, o que farás nos matagais junto ao Jordão? Ou seja, quando você pisar na areia movediça, quando você pisar num terreno da cheia do Jordão, aliás, que nem se pode adentrar, porque a cheia do Jordão fala de um lugar. Essa geografia da enchente do Jordão, da floresta do Jordão, que na verdade esconde no lugar de juncos, arbustos, árvores, ali próximo do Jordão, que na verdade, quando a cheia alcança, vai espantar o que está incubado, o que está escondido nela, covil de leões, escondiam nesses respectivos lugares. E o perigo vai ser ainda maior. É como que Deus dizendo, olha, se tão somente numa terra de paz estás confiado, se tão somente você tropeça e cai em campo aberto, se você
Em terra de paz não se sente seguro. Se em terra de paz você, enfim, não está aguentando, se na verdade você está tropeçando em terreno seguro, o que você fará quando houver matagais, enchente do Jordão, lama, que prende os pés, limita os movimentos, faz cair. Você, na verdade, está porque esconde uma série de perigos nessa geografia, porque esconde, essa geografia esconde covil de leões, outras feras, outros perigos iminentes estão nessa geografia. Quando a cheia do Jordão vier, o que você vai fazer quando a dimensão da guerra vier numa condição mais elevada? O que você fará, Jeremias? Está querendo parar? Não está aguentando a guerra? Porque compreenda que proporcional ao chamado, digo, chamado genuíno, proporcional também ao confronto. Abre aspas. Você já parou para analisar que no plano humano não faz sentido mandar um exército, ou pelo menos parte de um exército, um grupo significativo de pessoas no exército, com poderosos soldados, hábeis homens, para buscar um único homem, o profeta Eliseu? Fecha aspas. Talvez por conta daquilo que ele representava no plano e no mundo espiritual. Você já parou para analisar que quanto maior a guerra pode ser proporcional ao que o teu chamado é grande ou aquilo que você representa no reino? Você já parou para avaliar, porque na verdade a violência da perseguição que havia contra Jeremias era proporcional à mensagem que ele entregava. E era verdadeira, e era genuína. Porque se ele se corrompesse, ou se ele parasse, ou se ele se acomodasse à postura dos demais sacerdotes, ou dos demais falsos profetas que houveram ao longo das épocas, dos anos, da história de vários reinos, desde o reino do norte, como o reino também do sul, não, que alguns disseram que duraria pouco tempo o cativeiro, se Jeremias se corrompesse, ele seria benquisto. Ele foi considerado um traidor da nação. Ele foi considerado um traidor da classe sacerdotal. Por quê? Ele foi violentamente perseguido, porque eles tinham um grande ministério e ele representava a verdade de Deus. Ele carregava uma mensagem autêntica e por conta de carregar uma mensagem autêntica, ele foi profundamente perseguido. Eu não vou dizer o local, evidente, por questão ética. Mas determinada vez eu fui numa igreja de porte médio, com centenas de pessoas ministrar, que eu não vou falar, claro, em que depois que eu entreguei a mensagem, elogiado por alguns, me compraram os livros, meus livros. Eu não tinha as obras que tenho hoje, ou todas as obras que tenho hoje, mas possivelmente tinha 2 deles, talvez 3 deles, já nessa época, nesse momento. Se não me falha a memória, eu tinha 3 obras nessa época, talvez 4, possivelmente 3. Elogiaram, compraram os livros. Em determinado momento, eu fui parar, conversar com a liderança daquele lugar. E eu, numa postura de humildade, daquilo que ele representava no reino, naquela geografia, eu até falei, ore por mim, pastor, pelo meu ministério. E ele foi orar, e ele disse que sentiu uma guerra muito grande. E ficou começar dando a entender como a guerra que ele estava sentindo era tão grande, e ele começou a dar a entender sutilmente, não falou concretamente, mas eu entendi, como se eu estivesse representando a vida de um desviado, dentre os muitos que existem por aí, que por terem um ministério itinerante não são respeitados. As pessoas confundem. Eu tenho igreja, eu tenho pastor, eu respeito o princípio de liderança, eu tenho uma denominação da qual eu represento, eu levo o nome, estou nos dias de ceia, e tantos dias quantos eu não tenho uma agenda, seja de pregação ou ensino, eu estou lá. Mas, infelizmente, quando não estou com outro compromisso, infelizmente, é uma classe tão comprometida que existe tantos falsos, que às vezes você tem que ficar dando provas de quem você é, dando currículo. E foi dado a entender como se eu fosse um desses. E quando eu entendi, eu não deixei nem terminar. Ei, pastor,
Está aqui o meu telefone, está aqui o telefone do pastor, está aqui as pessoas que me conhecem, pergunta a meu respeito, o meu testemunho me precede, pergunta a meu respeito, ou vai conversar com Deus que me conhece muito bem. Agora você quer saber da guerra, dimensão de guerra, vai procurar pessoas debaixo de vício, de processo, enfrentar locais de profunda guerra espiritual, pessoas envolvidas no espiritismo, pessoas envolvidas em tamanha lama de pecado, pessoas que eram envolvidas com sacrifício de animais, pessoas que eram envolvidas com determinadas coisas que eu nem posso falar aqui, gravando, mas falei para ele. Com determinadas coisas que eu fui ser canal da parte de Deus para pregar. Você acha que os demônios que estavam aprisionando a vida delas ficam contentes e me deixam muito tranquilo que eu estou fazendo a obra de Deus? Você acha que é assim? Talvez a guerra seja em Deus. Você já parou para pensar na possibilidade que a guerra que você está sentindo é em detrimento ao que represento no reino, não porque eu não estou em pecado? E falei um bocado de verdade espiritual, respeitando, mas falei algumas verdades firmes e deixei ele para pensar. Pense nisso, pastor. Paz seja contigo. E fui embora. Saí daquela cidade. Quero dizer para você, a despeito de compreenderem ou não, a despeito de acreditarem ou não, se você tem certeza, se você tem comprometimento com uma palavra genuinamente pregada, ensinada, mas a despeito, sabe, dessa motivação pura, desse ministério autêntico, quer seja na área da música, ou do louvor, quer seja na área da palavra, da pregação, o ensino, enfim, se você tem certeza que está cumprindo com uma motivação pura, não pare. E a despeito da violenta perseguição, e a despeito, sabe, das incompreensões, a despeito da guerra espiritual, a despeito de demônios que manipulam pessoas, circunstâncias aleatórias, se levantam contra você. Como se levantam? Ah, ninguém briga com você do nada, não? Você já parou para analisar, abre aspas, o texto diz que o adversário, não vou dizer o nome dele, o nosso adversário levantou os sabeus e os caldeus contra a família, contra os empregados, contra os bens de Jó. Você nunca leu a Bíblia completa, não? Você não percebeu que o adversário movimenta pessoas contra até... ninguém briga com ninguém do nada. A maioria dos casos, isso é verdade, mas não representa a totalidade. Por que tanta oposição? Talvez, por motivo dos mais diversos, mas no caso de alguns, no caso de Jeremias, porque ele representava a verdade. No caso de Jeremias, porque ele tinha compromisso com Deus da mensagem e a mensagem de Deus. No caso de Jeremias, porque ele decidiu não ceder às ameaças. Eu decido não ceder às ameaças. Eu decido não me corromper. Eu decido, a despeito de ter uma agenda lotada ou não, a despeito de pessoas olharem e dizer, mas eu fui procurar o seu trabalho, seu nome nas redes sociais. Você não é muito conhecido. Comecei agora mesmo, não tem problema não. Mas o reino espiritual procura conhecer quem eu sou. As pessoas que me conhecem, que eu faço um trabalho há décadas, procura ver o testemunho, que aliás eu não vou dar testemunho de mim mesmo. Quem dá testemunho de si mesmo, o seu testemunho não é válido, ensinou Jesus. Pergunta para as pessoas que me conhecem. Pergunta para aqueles que estavam na depressão, e eu fui canal da parte de Deus e hoje são pastores. Pergunte para as pessoas que estavam na miséria, nas drogas, no vício, no engano. Pergunte para pessoas que estavam enraizadas no pecado. Pergunte para aqueles que estavam querendo se suicidar. Pergunte para eles. Quer saber quem eu sou? Pergunte para eles ou pergunte para Deus. Infelizmente, nós estamos vivendo um momento em que as pessoas são valorizadas pelos números de likes que eles têm, pela sua popularidade das redes sociais. Ei, se você é um verdadeiro homem, mulher de Deus, não se engane. Não se engane. Não ceda às aparências. Muita gente que parece que não é. Talvez os que não pareçam ser muita coisa sejam esses que Deus pode contar para os tempos do fim. Se te fadigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com os que vão a cavalo? Se em terra de paz não te sentes seguro, que farás na floresta do Jordão? Tem perigos,
Tem dimensões de guerra que pode até se avolumar, mas proporcional à dimensão da guerra. A guerra é proporcional à dimensão daquilo que você representa no reino. Mas fique tranquilo, proporcional também a esse chamado é a intervenção divina, é a graça de Deus, é o poder de Deus, é a manifestação de dons e habilidades ministeriais na tua vida e a partir dela, é a manifestação de dons espirituais a partir do teu chamado e da tua vocação. Se maior é a guerra, se grande tem sido a guerra, talvez seja o motivo pelo qual Deus ainda tem grandes coisas, sabe, na verdade, para fazer através de você, sabe, te projetar numa condição maior, de sair da dimensão dos bairros, das vilas, para te ampliar na dimensão de cidades. Se você ministra cidades, ministrar na dimensão de todo o estado, sabe? Circular várias cidades aqui do estado, sabe, do estado de São Paulo, percorrer, são muitas e não poucas cidades. Se você está numa dimensão já de estado, Deus pode ter uma dimensão para te levar a vários estados dessa nação, para o Distrito Federal e os outros demais estados dessa nação, dessa federação brasileira. Ah, mas eu tenho um chamado até na nação, Baruch Hashem. Se você tem um chamado para a nação, eu fui em alguns estados, não fui em todos os estados, não importa, naqueles lugares onde tenho passado, quer seja igreja pequena ou grande, quer seja rico ou pobre, eu procuro ser fiel a esta mensagem e não vou me calar. Eu quero orar por você. Eu já fiz intercessão juntamente com minha esposa, intercessora e profeta, pastora Simone. Estivemos orando não poucas vezes em cima desse projeto Valentes do Reino. Já estivemos orando pela tua vida, se você representa um profeta verdadeiro, se você tem uma chamada autêntica, genuína, se você tem um compromisso genuíno com a palavra. Eu intercedi por você. Eu intercedi por aqueles que, na verdade, pode representar alguém que não esteja no seu melhor momento, mas são mensageiros autênticos, são profetas genuínos, são adoradores proféticos, são pessoas que amam a Deus, que amam a sua palavra, que não querem se corromper. E talvez estão sendo menosprezados, subestimados. Não tem problema, fique tranquilo. E talvez estejam até angustiados, fique tranquilo. Receba a força de Deus, receba a renovação espiritual. Saiba que, lembre-se, Deus e você, ainda que em alguns momentos sozinho, ainda representa a maioria. Deus e você pode mudar esse quadro. Continue orando, continue profetizando, continue intercedendo, continue discipulando, continue ensinando, continue adorando e você verá o que Deus é poderoso para fazer em você e através de você. Deus vai ampliar o alcance da tua chamada. Jeremias tinha um ministério poderoso, mas junto com esse ampliar do alcance da chamada, às vezes os desafios são maiores. As dificuldades são piores. Fique tranquilo, o desafio está aumentando, sabe? Os desafios são maiores. Fique tranquilo, é porque Deus está te elevando para uma nova dimensão. Talvez seja porque Deus tem uma chamada poderosa. Talvez porque Deus está gerando, através desses processos, uma estrutura em você. E quando você começar a compreender essa dimensão da guerra, Deus vira a página. Quando isso não mais te afetar, talvez a dimensão da guerra pode até ampliar, mas você está tão focado na missão, você está tão focado no chamado, você está com um comprometimento tão sério com Deus da palavra e com a palavra de Deus, que você não vai se preocupar com a dimensão da guerra. Simplesmente você conhece a Deus, você conhece aquele que te chamou, você conhece o testemunho do Espírito Santo no seu espírito, você aprendeu a ouvir Deus, você tem relacionamento com Ele, quando ninguém está te vendo.
E por conta disso, você sabe quem Deus é justo, Deus é fiel, fidelidade faz parte do caráter de Deus. Ele vai te socorrer, ele vai te levar no lugar planejado por ele. Você não morrerá no deserto, mas você vai ser levado e elevado no lugar planejado por ele. Eu declaro sobre a tua vida, o seu ministério, a sua família, a sua saúde, aquilo que representa o alcance da sua chamada ministerial. Eu declaro a projeção do seu ministério, sabe, levado e elevado para uma nova dimensão, um ampliar de cidades, de países, quer seja a nível presencial, quer seja pelos meios de comunicação aqui da internet, pelas mídias sociais, sei lá quais são os meios em que Deus vai usar, mas se Deus quer me levar e elevar, se Deus quer te levar e elevar, confie, acredite. Deus me deu uma chamada poderosa. Ele me livrou da morte, não uma, nem duas vezes. Não foi para morrer no deserto. Não foi para morrer por conta de calúnia de homens e mulheres invejosos, manipuladores, corrompidos, mas foi para cumprir uma chamada e uma vocação. E eu vou cumprir, não pela força do meu braço da carne, mas pela força do seu Espírito, do Ruach HaKodesh. Eu me revisto com o capacete dessa salvação. Se reveste aí. Eu me revisto com a couraça da justiça. Eu calço os meus pés com a preparação do evangelho da paz. Eu coloco o cinturão da verdade. Eu levanto o escudo da fé, no qual eu posso neutralizar os dados inflamados do adversário, que além de ferir, querem continuar ardendo, que pode estar envenenados, que pode continuar perturbando, que pode querer, sabe, me descredibilizar, queimar, fechar as portas que era para ter aberto, quando cogitaram o meu nome para aquele projeto, quiseram manipular, não roubaram a mim, não perseguiram a mim, quiseram comprometer um projeto da parte de Deus. É Deus que vai lidar com eles. Eles estão, na verdade, perdoados. Eu entreguei a sua sorte, a sorte de cada um deles, na mão de Deus. Daqueles que me traíram, daqueles que me perseguiram, já não há mágoa. Já não há, não, simplesmente eu falo a verdade com veemência. Por quê? Para que outras pessoas não se levantem pelo mesmo caminho, porque o juízo não tarda para os que tais coisas praticam. Mas você que representa a verdade, se levante em Deus, te renove nele. A guerra é grande, maior é o meu e o seu Deus. A guerra é grande, talvez seja caso de alguns, porque o teu chamado é poderoso em Deus. Deus, ao alcançar uma vida através de você, 10 vidas através de você, uma centena de vidas através de você, algumas centenas ou milhares de milhares, Deus, quando alcança uma vida através de mim, de você, ele não está alcançando somente uma vida. Eu não tenho a mentalidade de estar alcançando algumas poucas vidas que estarão vendo esse vídeo e outras vão talvez menosprezá-lo. Não estou preocupado com isso, mas alcançar uma vida, esta vida pode representar ao Deus que pode representar alguém que Deus tem uma chamada genuína, pode representar alguém que quer ser fiel, pode representar alguém que tem compromisso genuíno com esta palavra. Pode representar alguém que é um adorador fiel a Deus, e este alguém tem uma chamada para dezenas, centenas ou milhares. Então, ao Deus usar a minha vida para alcançar uma vida, eu estou alcançando tantas vidas quantas esta pessoa que está sendo alcançada agora representa. Talvez eu esteja alcançando não só a tua vida que está me ouvindo, que vai ouvir essa palavra, que vai orar em cima dessa palavra, que vai refletir em cima dessa palavra, que vai pregar essa palavra, talvez, com mais abrangência e maestria, que eu não pretendi fazê-la aqui, mas uma reflexão objetiva, uma visão panorâmica do capítulo 11, uma visão panorâmica aqui dos versos 1 a 6, dos 2 primeiros blocos exegéticos, enfim, aqueles que vão reproduzir essa mensagem, que a graça, o mover, o poder do Espírito seja convosco, que o poder da palavra de Deus multiplique essa semente a 30, 60, 100 vezes tanto, e que a graça de Deus projete a tua vida e o teu ministério no lugar planejado por Deus, em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Eu quero orar juntamente em concordância
com a pastora Simone, que está aqui próxima, intercessão. Eu quero orar por você. Pai, no nome de Jesus, segundo a sua maravilhosa graça, a tua palavra foi entregue. A reflexão que estava no meu coração a partir da tua palavra, Jeremias 12:5. O Senhor sabe da motivação, da busca, da entrega, da reflexão, da análise desse texto, no seu contexto, para ser fiel e enfatizar apenas um verso. Mas a cautela, o cuidado para analisar o contexto, para trazer uma verdade espiritual para os teus filhos aqui e agora. Faça, Senhor, aquilo que palavras e argumentos humanos não podem fazer, mas aquilo que está em linha com a tua palavra, genuinamente pregada, refletida, transmitida, que trabalhe na mente, no coração desse homem e dessa mulher. E a despeito de toda violência do adversário, acordado ou dormindo, a despeito de todo esse processo que o adversário quis trazer, todo esse peso de rejeição, todo esse peso de síndrome do pânico, do medo, todo esse peso de sonhos, de perturbações no sonho, de ameaças do adversário, de circunstâncias de ameaça à saúde, à vida, de circunstâncias de desfavores no ministério, todas as circunstâncias, diretas ou indiretas, que esse homem, que essa mulher tem sofrido em razão de um autêntico e genuíno ministério, eu quero declarar da tua parte um recurso divino. Eu quero declarar da tua parte, dê ordem aos teus anjos, Senhor, para neutralizar as artimanhas do adversário, para que eles venham perceber onde o adversário está tentando, mentindo, dissimulando, distorcendo a tua verdade, ou o chamado deles para a vida de outras pessoas, para que eles possam fazer uma intercessão profética, desfazendo as imaginações do adversário, e eles possam dizer em alto e bom tom: não morrerei, mas viverei, a despeito das ameaças, viverei e contarei os benefícios do Senhor, que eles possam dizer em alto e bom tom a tua mensagem, que eles possam proclamar a tua verdade, que eles possam profetizar a tua palavra, que eles possam fluir no louvor, na adoração que traz a tua glória, que traz a tua kavod, que traz a tua presença real e ativa, interagindo por aqueles que te amam, te adoram, em espírito e em verdade, não apenas uma liturgia vazia, daqueles que falam, mas não têm compromisso com Deus a qual eles se referem. Pai Santo e Eterno, eu quero orar por esses. Hoje, especificamente, por esses, nessa oração, especificamente por esses valentes, que podem estar, no primeiro momento, machucados, não estar no seu melhor momento, não estar na sua melhor fase, mas já tem feito algo significativo, porque aqueles que são verdadeiros e vocacionados por ti, Senhor, ainda que não estão no seu melhor, mas estão fazendo algo para o teu reino. Imagine quando eles chegarem, Senhor, na dimensão, então dê eles força, graça, para alcançar o ápice do chamado ao qual o Senhor tem para a vida desse homem, dessa mulher. Esta é a minha intercessão e oração, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. E o mover do Espírito Santo, que a palavra do Eterno fale de maneira abrangente aquilo que eu não disse, por alguns motivos, ou porque também não foi o propósito, mas aquilo que foi dito, fundamentado naquilo que foi dito, que o Espírito Santo continue ministrando no seu espírito, o Espírito Santo, a partir da verdadeira e genuína palavra pregada, interpretada e aplicada corretamente. Que você seja ministrado. Leia esse texto, estude esse texto, reflita sobre esse texto novamente. Tenha a sua própria experiência com esse texto. E talvez você consiga perceber o motivo pelo qual, e baseado também no que fora dito até então, você venha perceber o porquê desta palavra, dessa reflexão, do capítulo 12, do verso 5, do livro do profeta Jeremias. Caso você queira compreender um pouco mais, conhecer um pouco mais, ter
uma aproximação para entender um pouco mais, através de um seminário, de uma palavra, enfim, de reuniões de oração, de intercessão, nesse projeto Valentes do Reino, nos procure. Qualquer novidade, estamos à disposição. Que a graça do Eterno, que o mover do Espírito Santo continue falando mais amplamente no seu coração. A Bíblia diz, em Números, como Deus falou para Moisés, para Arão, abençoar o povo dele. Eu quero abençoar a tua vida. Eu quero fazer uma declaração sobre a tua vida. Yevarechecha Adonai veishmerecha. Yair Adonai panav elecha virunecha. Isa Adonai panav elecha veyasem lecha shalom. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, te dê shalom. Shalom, saúde, prosperidade, segundo a Bíblia, não é distorção, tal como os homens aqui de Judá. Prosperidade segundo os critérios da palavra, de ter tudo quanto precisa, talvez não tudo quanto se quer, se deseja. Que Deus te dê saúde, prosperidade, completude, esteja em paz, esteja completo, consigo mesmo, com a sua família, com seu próximo, com seu chamado, que você viva esse estado de relacionamento, de plenitude, de comunhão com Deus, de plenitude, porque tem relacionamento com Deus, com a palavra de Deus, relacionamento correto com a sua palavra, com o seu chamado. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor te prospere na tua chamada. É o desejo do meu coração. Projeto Valentes do Reino. Pense nisso. Lehitraot. Até breve.